todo mundo, né? Então, aí... No dilúvio. Aí começou a viver menos. Ah, tá. Eles viviam mais por causa da engenharia genética. Eu acho que não... Parece que não é isso, não. Porque Noé, que viveu pra caramba, tipo 900 anos também, a Bíblia diz que ele era perfeito em suas gerações. Só que essa palavra gerações não é apenas de... ele era perfeito moralmente. É uma palavra que em hebraico é tamim, tá relacionada à perfeição física genética. Ah, entendi. Que é o termo que Deus usa para falar que os animais sacrificados a ele tinham que ser perfeitos. Perfeito no sentido de não podia ser mancos, manchado, com nenhuma ferida e tal. Então a Bíblia vai dizer que Noé era perfeito. Parece que Deus está falando que ele não tinha tido o seu DNA corrompido. Entendi, pode ser nesse sentido. E essa galera toda da linhagem... Faz sentido, porque ele foi escolhido para continuar a raça humana, porque ele não tinha sido adulterado ali o seu DNA. Né? Então, a explicação que alguns estudiosos dizem é que o detalhe é que a Bíblia é clara ao dizer que antes de Noé nunca tinha chovido. O quê? Não tinha tido chuva, a galera não sabia o que era chuva. Quando Noé falou vai chover, os caras falaram o quê? O quê? O que é chuva, né? Sério mesmo? Eu não sabia desse detalhe. Vinha um orvalho, um vapor no final da tarde e isso irrigava as plantas, né? Na verdade, é como se a terra fosse uma grande estufa. Entendi. E isso é como se fosse o clima da Amazônia, né? Tá. Que é quente e úmido. Como se a terra fosse uma grande estufa. E o conceito é o seguinte: essa estufa impedia a radiação solar de entrar com mais força na Terra e não degradava o DNA, não destruía os telômeros, né? Aqueles elementos ali que fazem estão diretamente relacionados com a longevidade. Então é como se a Terra, com essa capa de ar, né? De vapor de ar ou vapor de água, tivesse ali uma capa protetora ali que protegesse a Terra dessa radiação. Então, assim, quando acontece o dilúvio, essa capa sai, porque ela cai, né? Vira tudo água, chuva. Tem uma precipitação. Então, depois dali, o personagem bíblico que vive mais é Abraão, com 170 anos, e depois Moisés, com 120 anos. Tá. E aí depois você já vê Davi escrevendo no Salmo, falando que a idade normal do homem é 70 anos. Então, fala, 70 já é maldade também. Vamos viver mais um pouquinho, pois né? Não, porque aí, poxa... Baixou muito, Baixou. Né? Então, e aí vão entrando outras coisas curiosas, né? Eu tive um professor de biologia, que ele era, na verdade, médico, pediatra, né? Professor da Universidade Federal Fluminense. O nome dele é Cídio Machado. Tem uns 20 ou 30 anos que eu não encontro com ele, então não sei se ele tá... Como é que tá aí, se tá vivo e tal. Mas... eu conversei com ele, falei, professor, porque eu comecei a pensar nos dinossauros relacionados a essa questão de Noé, né? Tá. Eu falei, professor, pelo que eu estudei, os répteis, eles não param de crescer nunca. Até o dia da morte ele está crescendo. Então, se um réptil vivesse 1000 anos, ele vai ficar do tamanho de um dinossauro, né? Um jacaré vivendo. Aí ele falou, teoricamente, sim, se ele tivesse comida suficiente. Eu falei, cara, será que esse negócio de dinossauro tem relação com isso? Porque o bicho vivia tanto... que ele ia crescendo. Porque os mamíferos, eles param de crescer. A gente para, né? Inclusive... às vezes até quando tá velho, encolhe um pouco, né? Total. Meu pai que fala, os caras, qual a sua altura? Ele depende, era 1,90 m, agora é 1,72 m. Diminui mesmo, cara? Dá uma curvando. Acho que a curva e as juntas também, o joelho, né? Vai perdendo ali o menisco ali. Mas... uma curiosidade é que o bebê, ao contrário de outros animais que já nascem praticamente andando, né? Você vai assistir, por exemplo... nascem prontos já. Você vê um elefante, uma girafa ali, o bebê já nasce meio que andando, né? Passarinho, né? Já se vira. O ser humano não, ele nasce muito limitado, com a cabeça gigante em proporção ao corpo, né? E conectado com os pais, né? Precisa Dependendo. Se não tiver os pais ali para sobreviver, é só um milagre mesmo. A não ser o Mowgli, né? Menino Lobo, essas galera. Tarzan. Que é criado por... o lobo também, como é que é o Caspar Hauser, né? Foi criado pelos lobos, pois né? Tirando esses casos exóticos, né? Que a literatura tem casos assim, né? Existem histórias de pessoas que se perderam na Alemanha mesmo, né? O Caspar Hauser da Alemanha, mas tem histórias de uma menina que ela foi criada por lobos também. Ela é igual um cachorro, a mulher, né? Ela se movimenta igual cachorro. Que doido. Igual cachorro. Mas pelo menos sobreviveu, né? O que é interessante é que o bebê, como
ali tem uma capacidade cerebral e tal, né? Precisa desenvolver muito, porque ele nasce bem limitado. Ele demanda muita energia, né? É por isso que às vezes um neném, se você não amamentar... Porque o neném, nas fases iniciais, ele cresce tão rápido que se a taxa de crescimento do neném continuasse pela vida adulta, o ser humano, na vida adulta, teria o tamanho de uma baleia. Muito rápido. Tem um estirão, né? Aquela época dá um estirão. Então, isso é interessante. A ideia, então, é que esse vapor de água precipita, gera o dilúvio, alaga tudo e tira essa camada protetora. Então, a longevidade ela é reduzida por causa disso. Entendi. A teoria, né? Isso é uma especulação. Claro. É uma especulação. Então, Enoque está nesse contexto pré-Noé. Lembrando que Noé também é uma palavra interessante porque em hebraico é Noah, né? É o nome do meu filho. Então, Noah significa descanso. É mesmo? Porque a terra estava tão caótica que a terra precisava de descanso. Então, Deus traz o descanso através de Noé. E Enoque, qual é o significado da palavra? Então, pelo hebraico, significa dedicado, consagrado. Todos os nomes em hebraico têm algum significado? Tem significados profundos e geralmente relacionados à missão dele? A missão do cara, né? Então, a palavra nome em hebraico é Shem, né? Shem, ela dá origem a nome, mas também a ideia de vento ou reputação, né? Que a reputação é aquilo que navega pelo vento, né? Por que Abraão teve que mudar de nome? Foi mais um sinal, né? Porque Abrão significa antepassado famoso. O nome dele era Abrão. Sim. E aí Deus não queria que ele fosse só um antepassado famoso. Tipo assim, Abraão foi um cara muito importante, mas não teve filho, né? Não, Deus queria que ele fosse pai de uma nação. Aí vira Abraão. Esse ão em hebraico é Am, que é povo. Então é pai, ave é pai, né? Pai de um povo. Entendi. Não só antepassado famoso, antepassado grande, né? Ou alguns chamam de, literalmente seria pai exaltado. Ou um pai que foi exaltado, né? Então, para ficar mais fácil, né? Pai exaltado, você vai achar que é um pai que fica tirando onda, Deus fica se auto-exaltando, né? Mas é um antepassado famoso. Aí, então, Deus muda para Abraão, né? Que é o pai de uma nação. Porque Deus chegou para ele e falou, sai da tua tenda. Aí ele saiu e falou, olha o deserto. Aí ele falou... Dá pra fazer um programa só sobre Abraão, não dá não? Dá, caramba, dá pra fazer uma temporada de um ano inteiro. E Abraão que dá origem a as três grandes religiões, que é as religiões monoteístas, né? Que é o... judaísmo. Na sequência, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. A galera acha que o islamismo é muito antigo. Não. Mas ele chegou por último, né? Exato. Veio 600 anos depois de Cristo. Só pra gente botar no papel, né? Que o pessoal às vezes acha que islamismo e judaísmo são contemporâneos, mas não são. Até os judeus no Império Romano, o Império Romano tinha um respeito com relação aos judeus, em algumas fases, né, em outras não, porque eles sabiam que eles eram uma religião muito antiga e o Deus dos judeus era um Deus mais antigo que os deuses romanos. Então eles tinham até um salvo-conduto de que eles não precisavam participar das festas em consagração aos deuses romanos. Agora os cristãos não, porque eles chegaram depois, né? Então o que acontece? Quando começa esse negócio de